Aí Jesus nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Se nós formos ao dicionário, lá está escrito: pobres de espírito, criaturas tolas e ingênuas. Na doutrina espírita não é essa a visão. Porque se Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus, não poderia ser aos tolos o reino dos céus. Evidentemente, Jesus, na amplitude, na sua grandeza, Ele está nos incentivando a desenvolver a pobreza no sentido danoso. Ele está nos incentivando a desenvolver a humildade. Nós vamos encontrar no Evangelho. A humildade é o sentido máximo dessa bem-aventurança. Procurarmos dentro dessa humildade, continuarmos pobres de ganância, de ambição, de violência, de prepotência, de arrogância. É uma pobreza no sentido da alma, no sentido de entendermos que nós somos aprendizes do amor do Cristo. Nós somos pequenos trabalhadores que nos reunimos numa condição ainda inferior e que a cada dia da nossa vida nós aqui estamos para poder crescer. Deveremos ser ricos em virtudes, em aquisições espirituais. E ser pobre de espírito, no dizer do nosso mestre amado, é aquela pessoa que não quer privilégios, que não quer reconhecimentos, que não quer disputar os primeiros lugares, que não quer ser notada. É aquela que faz o bem anonimamente, que não alardeia, que não fala de si, que não acha que tudo sabe, tudo entende, que é melhor do que os outros. A humildade nesta questão de ser pobre de espírito é nós nos colocarmos como nós somos. E se porventura tivermos alguma virtude, como Chico, ele dizia que ele não tinha virtude nenhuma. Por quê? Porque na verdade quem tem, ele não encara isso como virtude, porque aquilo é natural para ele. Ele já é assim. Se nós tivermos alguma virtude, ela já estará inserida em nosso comportamento e não nos parecerá ser nada demais. Nos parecerá ser um comportamento ideal, adequado e necessário. Ser pobre de espírito é não ser arrogante. Nós ainda precisamos fazer com que o nosso lado instintivo se adormeça. Nós encontramos no Evangelho do Cristo que estamos muito mais próximos aos reinos primitivos do que aos reinos angelicais. Estamos sim. Por quê? Porque nós estamos saindo agora daquela fase do instinto. É fácil nós sabermos se nós ainda somos levados pelo instinto. Quando estamos diante de uma situação inesperada, que nos agride, que nos ofende, que nos machuca, que nos surpreende, como costuma ser a nossa reação? Cada um de nós vai responder para si mesmo. Nós temos reações abruptas, inesperadas, reações que nós nos arrependemos depois. Quantas vezes já aconteceu isso na nossa vida? De nós falarmos: puxa, mas por que eu fiz isso? Eu não precisava ter reagido assim. Mas isso é depois que nós ofendemos, que nós causamos abismos enormes, separações, perda de amizade, perda até de emprego, porque aquele lado ofensivo e agressivo falou mais alto. Nós não conseguimos conter o instinto que toda a criatura humana ainda traz dentro de si. Então essa humildade, meus irmãos, é o que Jesus espera de nós, para nós realmente podermos adentrar ao reino dos céus. E a última bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E nesse capítulo, Jesus, como em todos, ele é tão objetivo. Ele diz assim: se você conseguir se assemelhar à pureza da criança,
você estará vendo a Deus. Não que nós devemos agir como criança, mas que nós devemos agasalhar a pureza da criança. As crianças estão brincando, elas brigam entre si por um brinquedinho, é coisa de 1 minuto. Dali a pouquinho, viram uma para cada lado, já estão se abraçando, já estão se beijando, já estão brincando, porque elas são puras. Elas não conservam o ódio, aquele ranço, o rancor, a mágoa, a ofensa. Jesus nos alerta que a pureza da criança é a nossa regra de conduta para podermos caminhar na nossa existência física e podermos ver a Deus. É claro que essa simbologia, ver a Deus, é uma linguagem figurada, porque sabemos que Deus não tem uma forma física, como muitas vezes se quis colocar, né? Deus, aquela figura com aquela roupa branca comprida, com aquele cabelo branco comprido, barba branca comprida, humanizando a figura de Deus. Nós sabemos que não. A figura que foi humanizada, que temos um conceito, uma lembrança, um parâmetro, é Jesus. Jesus, sim. Deus é luz, é energia, é força, é amor, preenche todo o universo. Mas ver a Deus significa estarmos num estágio evolutivo diferenciado. E a pureza do nosso coração, ela vem fechar todas as outras bem-aventuranças. Por quê? Porque se tivermos a pureza, não teremos a maldade, não teremos o ódio. As pessoas dizem assim, mas quem tem raciocínio, quem tem inteligência, tem que enxergar as coisas como elas estão acontecendo. Enxergar as coisas tem um significado, mas ter a maldade para julgar essas coisas tem outro significado. E a criança não tem a maldade. Mesmo quando ela pega aqueles bonequinhos lá, ela pega o Batman e o Coringa, que o Coringa é o malvado, mas ela gosta do Coringa, porque ela não tem a maldade. Ela olha para tudo com o seu sentimento. E nós? Será que nós estamos conseguindo, nesta existência, romper um pouco da maldade que há no nosso coração, da desconfiança? Nós conversamos às vezes com as pessoas que dizem assim, eu não confio nem no meu pai, nem na minha mãe, não confio em ninguém. Que pena. Porque quando nós vivemos assim, nós não somos felizes. Nós vivemos desconfiando de tudo, dormindo com o olho aberto, tudo fechado. Nós não descansamos o nosso coração. Nós não descansamos o nosso cérebro. Nós vivemos sempre de sobreaviso. Tudo bem que nós estamos vivendo num mundo hoje que nós ficamos até meio assustados, né? Quando saímos na rua, nós olhamos para as pessoas assim meio desconfiados de todo mundo por causa da violência. Mas os bons espíritos nos dizem, se você ficar nessa sintonia, você acaba atraindo. Você fica tão desconfiado, julgando tanto que você acaba atraindo, assimilando, aqueles companheiros mais agressivos, mais violentos, acabam chegando perto de você. A pureza de coração, ela consiste em nós procurarmos analisar todas as situações e todas as pessoas do mesmo jeito que Jesus nos analisou quando ele estava lá na cruz, quando ele falou para o Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E eu acho que ele acertou tanto que até hoje nós não sabemos ainda. Porque nós temos o Evangelho para ser uma regra de conduta na nossa vida. Fazemos o Evangelho no lar, lemos o Evangelho, lemos o livro dos Espíritos e nos descuidamos na hora da ação. O aprendizado, de uma certa forma, todos nós já estamos adquirindo. Através das palestras, da leitura, do estudo, do conhecimento, dos filmes. Mas a ação, que é o passo que vai exemplificar o nosso aprendizado.